amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a magnífica, a espetacular, a incrível Solverde! Portanto, na solverde.pt vocês têm o melhor casino online e casa de apostas de Portugal e, quiçá, do universo, ok? E na Solverde, obviamente, as novidades não param, já são mais de 5.000 jogos e uma oferta de 25 rodadas grátis, ainda melhor. Portanto, essa é a grande novidade. Os 25 free spins que ganham com o código TCHI já podem utilizá-los para experimentar mais de 60 das melhores slots da Pragmatic Play, inclusivamente a saga Big Base, a saga Sortudo, a Joker's Jules e muitos outros favoritos dos jogadores, ok? Além disso, têm ainda um bónus até 100 euros para explorarem centenas de títulos, incluindo os Crash Games e jogos de mesa, e também, obviamente, os 30 euros em apostas grátis, se quiserem usufruir disso também. Portanto, seja qual for a vossa cena, o jogo favorito está lá, portanto é só passarem pelo link que está no comentário fixado, mas obviamente já sabem que isto é para maiores de 18 anos e tanto eu como a Solverde recomendamos que joguem por diversão e sempre com juizinho, está bem? Portanto, é isso, tem o link em baixo, é só registarem-se com o código de TCHI, força nisso. Portanto, hoje, meus amigos, vamos estar a falar sobre um tema da semana passada, é verdade, portanto é segunda-feira, pá, perdoem-me, mas ao fim de semana não saem vídeos. Pá, isto é tema da semana passada, mas foi um tema que foi desenvolvendo, porque eu sinto que houve várias polémicas neste concerto. Portanto, vamos estar a falar sobre o concerto da Rosalía, que decorreu no anterior fim de semana no Mel Arena, ok? Muita gente foi, muita gente adorou, pá, não se falava de outra coisa no Instagram no dia a seguir, a malta toda a publicar stories do que tinham visto e a dizer que tinham gostado imenso. Epá, eu confesso, eu gosto de algumas músicas da Rosalía, mas não sou tipo o maior fã da Rosalía de sempre. É uma artista que para mim é um bocado indiferente, a não ser alguma música ou outra que possa gostar dela. Mas reconheço que as pessoas gostam muito da Rosalía, ela é muito acarinhada pelo público, e principalmente aqui na Península Ibérica ainda mais. Portanto, as pessoas gostam imenso dela, foram ao concerto e saíram duas polémicas grandes deste concerto da Rosalía. A primeira polémica foi o facto da Rosalía ter proibido jornalistas no seu concerto. Portanto, não foram... houve um bloqueio aos fotojornalistas de várias instituições, de vários jornais e revistas, etc., no concerto da Rosalía em Lisboa. Eu sinto que isso também tinha a ver com a temática do próprio concerto da Rosalía, que aparentemente tem ali uma cena em uns momentos em que são os fãs que vão tirar fotografias à Rosalía como se estivessem num museu. É um bocado estranho. Para quem não é fã da Rosalía é um bocado estranho, mas epá, é um culto de adoração que eu sinceramente não percebo. Acho que os artistas são pessoas completamente normais e portanto toda esta cena do olhem para mim, sou a obra de arte, é um bocado bizarra, mas tudo bem, as pessoas gostam e está tudo ok com isso. No entanto, pá, o público publicou uma notícia que dizia, e passo a mostrar-vos: Sindicato lamenta bloqueio de fotojornalistas no concerto da Rosalía. A sociedade perde quando a linguagem jornalística é substituída pela divulgação propagandística. Epá, e isto não passou despercebido porque a malta passou-se com o público. A artista tem o direito de fazer o que vai entender. O espetáculo é dela. Divulgação propagandística é o que a comunicação social faz todos os dias. Para o Chega, tenham noção. Portanto, eu adoro que a malta do Chega tenha aproveitado a cena da Rosalía para defender o próprio partido. É muito giro e rio-me muito com isto. Mas pá, um fotojornalista vai lá tirar fotos à artista e divulgar o concerto. Portanto, bloquear os fotojornalistas é um bocado wild, mas tudo bem. Foi uma das polémicas amplamente comentada, muita gente a dizer que não fazia sentido os jornalistas serem barrados, outros a dizer que fazia, enfim. Essa aí é um bocado, diria eu, subjetiva, vai depender um bocadinho daquilo que é a vossa visão. Eu, obviamente, tendo estudado comunicação social, pá, não consigo achar isto uma boa atitude. Barrar jornalistas direm um concerto, ainda por cima críticos. Pá, não faz sentido, mas pronto, mas tudo bem, cada um com a sua opinião. Rogo-vos a comentarem aí em baixo se quiserem, a vossa. A outra foi uma que eu acho que foi basicamente, pá, no fundo, amplamente divulgada pelo Nilton. Epá, parece estranho, mas sim, o Nilton está no centro desta polémica porque publicou esta story sobre o concerto, ou durante o concerto. Quero a vossa opinião sobre os cromos que compram bilhetes para os lugares sentados, mas depois estão o concerto todo de pé e os de trás que se lixem. Pontapé na boca ou só um caluço? Epá, e isto, malta, houve tanta gente que se incomodou com isto, que eu achei formidável. Portanto, de repente, o foco passou de estar no concerto incrível que a Rosalía tinha dado para se realmente fazia sentido as pessoas estarem em pé no concerto ou não.
Epá, imaginem, a plateia sentada é uma plateia sentada, a plateia em pé é uma plateia em pé. Eu sinto que, e isto acontece-me a mim, quando vou para um concerto, eu algumas vezes tenho a oportunidade de ir a concertos porque me oferecem os bilhetes, já aconteceu algumas vezes, a maior parte dessas vezes é para plateia em pé, mas há exceções em que me convidam para ir a camarotes ou algo do género. Pá, isso aconteceu-me, por exemplo, no concerto do DJ Télio, no início deste mês, em que fui convidado pelo próprio DJ Télio para ir para o camarote assistir ao concerto. E estive no camarote, no Campo Pequeno, a assistir. O que é que acontece? Os camarotes do Campo Pequeno não são muito... aliás, são semelhantes a estes do Mel Arena que vocês conseguem ver aqui na imagem, mas os de cima já são um bocadinho diferentes. Portanto, basicamente no Campo Pequeno vocês têm uma linha de camarotes em baixo e depois têm outra em cima. A de cima vocês veem na maior, portanto sentados conseguem ver. Na de baixo, o que acontece é isto que o Nilton diz, que é basicamente vocês estão sentados mais ou menos ao nível das pessoas que estão à vossa frente, e se as pessoas se levantam vocês não veem nada, ok? O que é que nós fizemos no nosso camarote? Nós não éramos muitos, éramos muito poucos naquele camarote, pá, umas, sei lá, se calhar 6 pessoas, e o que fizemos foi, as cadeiras que lá estavam, empurrámos-las para trás e ficámos todos em pé a ver o concerto, atrás das pessoas que estavam em pé à nossa frente, ok? E portanto vimos o concerto todo na boa, dançámos e o caraças, pá, e imaginem, eu acho que neste tipo de concertos, eu não sei se a Rosalia será essa a sonoridade, mas neste tipo de concertos, por exemplo, quando é música dançável, pá, é muito difícil vocês estarem num concerto destes, pá, basicamente quietos a assistir ao concerto, não é? É no mínimo esquisito. Portanto, para mim faz todo sentido estar em pé, claro, mas depois também tem que se perceber que há certas limitações. As pessoas que estão em pé também têm que ter alguma noção se estão a incomodar. Eu, basicamente, sempre que estou em pé em concertos, e isso acontece muitas vezes, epá, no Crato, por exemplo, que o recinto não é assim tão a subir quanto isso, eu muitas vezes tento ter noção se estou a tapar a visão das pessoas que estão atrás de mim. Pá, uma coisa que me faz muita confusão em concertos não é tantas pessoas que estão em pé a ver, porque isso, pá, enfim, não é? Neste tipo de lugares sentados, eu acho que as pessoas deviam estar sentadas porque pagaram para estar sentados, é para estar sentados. Se estão na plateia em pé, estão em pé. No entanto, pá, eu percebo que seja difícil as pessoas estarem sentadas a ver o concerto porque querem se mexer, não é? Obviamente. Mas para isso não tinham comprado bilhetes para a plateia sentada. Esta é a minha visão, a minha opinião. Quando acontece em recintos em que não, vocês pagam um bilhete e não é discriminado onde é que estão, como é o caso do Rock in Rio ou do Festival do Crato ou outro tipo de festivais, pá, é cada um por si, não é? As pessoas estão onde estão. Eu mesmo nesse tipo de festivais eu tento ver se não estou a tapar alguém. E acontece muito frequentemente haver malta que se mete às cavalitas do pessoal à frente e depois ninguém vê nada do concerto. Está um marmanjo com uma gaja em cima dos ombros. Isso é um bocado estúpido. E já vi muita malta a ser chamada a atenção por causa disso. E isso, pá, eu acho que é só tentar ter noção, ok? Daquilo que se está a passar ao vosso redor. E portanto, aqui neste caso, o Nilton mostrou a sua indignação. Muitas outras pessoas mostraram a sua indignação em relação a isto também. Principalmente aqui, por exemplo. O público português sempre foi reconhecido por ser um público extremamente vibrante e cheio de energia, que dança e canta todas as músicas, mas agora são todos muito chiques para se divertirem num concerto e preferem ficar sentados em modo estátua, mais preocupados com os stories no Instagram só para dizer que foram. E imaginem, segundo o Nilton eu só posso ir para balcões de uma arena durante um concerto para estar sentado. É assim, não está longe de estar errado o Nilton, sinceramente, porque se compraram bilhetes para esses lugares, então têm que respeitar as pessoas que estão atrás de vocês. Isso é mais do que óbvio para mim. Mas pronto, isto foi toda uma polémica, toda uma discussão à volta disto. Eu ri muito porque isto ofuscou completamente o concerto da Rosalia. Houve também pessoas a dizerem, por exemplo, aquilo que esta rapariga está a dizer: se a equipa da Rosalia não permite fotojornalistas no concerto, o concerto não devia ser notícia. Simples, gosto muito dela e custa-me dizer isto, mas não tenho paciência para este misticismo e esta performance à volta do espetáculo. Estamos no século XXI, vai haver pessoas a assistir o concerto inteiro pela tela do iPhone, blá 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 blá. Pronto, é isto a opinião desta pessoa. Outra pessoa também que veio aqui dizer: deve ser o único por aqui que não faz ideia de quem é esta tal Rosalia. E para ser sincero, também não me parece que esteja minimamente interessado. E depois veio outra pessoa dizer: a Rosalia não precisa de ser conhecida para existir, nem compreendida para ser sentida. A arte não pede interesse, acontece apesar dele. Porque há coisas que não são para todos, não por exclusão, mas por encontro. E há encontros que só acontecem quando estamos prontos para ver. Também quer dizer, é a Rosalia. Eu percebo. Este homem disse: é a Rosalia, não é o Nick Cave. Gostei aqui da cena. Mas pronto, muita polémica à volta do concerto da Rosalia. Gostava de saber, obviamente, a vossa opinião sobre isto. Se foram, se não foram, o que é que acham sobre estar em pé ou não em concertos. Enfim, tudo isso. Obrigado por verem e voltamos a ver no próximo. Grande abraço. Tchauzinho, malta. Portem-se bem.